Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco. Pra Gineco. E hoje, Primeiro podcast do ano. o primeiro podcast do ano, né? É um prazer estar aqui com minha filha, doutora Paula Valentim. É um prazer especialista em ginecologia e obstetrícia, staff do Leila Diniz. Ele gosta de falar também isso. Trabalhando no hospital. Marisca Começando Ribeiro. o ano, nós juntos vamos falar sobre algumas coisas que ficaram bem marcantes e em alta do ano de 2024. Provavelmente isso já devia estar ocorrendo há um tempo, mas realmente trazendo muito à tona a medicina hoje em dia, né? Hoje em dia que a gente consegue ver muito isso sendo colocado em prática. Então, é algo que tem que ser dosado, né? Mas que traz muitos benefícios hoje em dia. Nós estamos falando de quê? Inteligência artificial. Então hoje o nosso episódio, a cereja do bolo hoje, vai ser falarmos, né? Fazer algumas reflexões sobre inteligência artificial. Não que a gente seja especialista, né? Mas hoje ela está cada vez mais permeada na nossa atividade e muitos não estão percebendo que ela está muito presente. Né? Entender tudo o que ela traz de bom, conhecendo seus limites éticos e tudo que ela pode trazer também de ruim, né? E tentando a gente, né, dessa forma lidar hoje, porque isso é a nova realidade. Inteligência artificial. E a educação médica, né? Quanto essa inteligência está transformando a vida do médico, está transformando os diagnósticos, né? Transformando o treinamento médico. Antes, voltando no curso, quando ele falou, antes busque educação financeira e tudo, mas a gente também apoia os cursos. A gente tem um curso no Hotmart. Eu acho que antes de tudo, sobre cursos que vocês gostam de se aprimorar, é buscar quem está fazendo esse curso. Hoje em dia a gente tem muito acesso, então existem muitas responsabilidades em fazer algo bom para o outro, então com conhecimento, com autoridade de fala, então busquem certo, um curso bom, confiável. A gente tem um curso no Hotmart. Módulo de uroginecologia, né? São cirurgias vaginais, com várias dicas, com o Dr. José Augusto Machado e a doutora Paula de Holanda. São 5 videoaulas. 5 videoaulas. São 4 horas de streaming. 4 horas de streaming. 5 bem videoaulas. Tranquilo, dá para maratonar no final de semana. Isso. E fica durante um ano. E é bom porque fica na palma da mão. Você, poxa, eu sou residente. Amanhã tem um sling com chefe. Dá uma olhadinha na transobturatório. Dá uma olhada, as dicas, como coloca na posição, como esvazia ou não a bexiga. Detalhes. São dicas e detalhes. A gente não pretende, de forma nenhuma, ensinar. Ensinar só botando a mão na massa e olhando. Mas dar a dica, né, sobre o material ser utilizado, os kits, né? Na esterectomia vaginal, sem o prolapso. São dicas muito importantes. A gente fala do material, a caixa de cirurgia vaginal, né? A gente fala de cirurgias antigas, mas são muito importantes, quase que um pouco esquecidas, né? A operação de Manchester é uma cirurgia brilhante, resolve. A gente tem eles apresentam as cirurgias, né, em tempo real e explicam em tempo real as cirurgias. Então, eu acho difícil encontrar cirurgias e explicações boas sobre cirurgias em sites, no YouTube. E nesse curso ele consegue fazer isso para vocês tirarem bastante proveito. A pessoa tem a noção, eu até entendo. Não, mas você está mostrando a cirurgia, não é uma cirurgia ao vivo ali, onde você está mostrando. Mas não é. A ideia é mostrar a pegada, como coloca a mão, como é que bota a válvula, por que se usa um aspirador, por que se usa uma Z-clamp, né? São dicas que muitas vezes você está numa residência e isso não é passado.
Perfeito. Então, aquilo vai minimizar o sofrimento do cirurgião, diminuição de complicação. Então, dicas e truques, né? A gente tem uma primeira aula que fala um pouquinho sobre anatomia, uma anatomia básica. A gente tem a segunda com a classificação POPQ feita, tanto em centro cirúrgico, previamente ao tratamento cirúrgico do prolapso, como no ambulatório, fazendo todas aquelas medidas, né? E depois tem os slings, retropúbico, transobturatório, o Manchester, operação de Lefort. A gente deixa o link para vocês acessarem, né? E eu acho que é válido para qualquer residente. É mais um aprimoramento. Então vamos lá. Vamos falar sobre Bom, inteligência artificial. Antes de tudo, sobre inteligência artificial, temos que ter ética para utilizar uma inteligência artificial falando como médico. Isso é a coisa mais importante de todas. Se você for utilizar inteligência artificial em seu consultório, em qualquer área da saúde, principalmente pela questão da privacidade do paciente, né? Então, antes de tudo, falar sempre sobre isso é muito importante. E segundo, ter muita responsabilidade na utilização. Hoje em dia a gente tem muita coisa mastigada de pessoas que estudaram muito sobre... mastigada, que eu digo, resumida, estudaram muito por aquilo. Então, é importante ter um reconhecimento sobre aquelas pessoas que fizeram aqueles estudos e está tudo sendo resumido. Então, ainda não há um controle fiscal disso, né, para dar o reconhecimento a essas pessoas, mas eu acho que nós médicos temos essa ética médica. Eu acho importante dar reconhecimento de tudo que vocês estão mastigando ou resumindo e divulgando por aí, através do chat GPT, reconhecer as pessoas autores disso. Que os chats, né, as inteligências estão sendo questionadas em relação a isso, né? Óbvio. Porque são uma propriedade intelectual que, em tese, né, estaria sendo roubada, absorvida. Eles não estão dando reconhecimento para pessoas. Então, acaba que eu faço pesquisas, isso não só na área médica, né? A gente pode falar isso de qualquer área, mas assim, na área médica, uma pessoa que estudou 6 anos, fez 3 anos de residência médica, né? Enfim, escreve um livro, você manda resumir e você não confere crédito, um reconhecimento àquela pessoa, a pessoa que está lá na faculdade, ela vai olhar assim, para que eu vou fazer isso da minha vida, né? Se no final das contas está tudo resumido. Então, acho que esse crédito é muito importante dessas pessoas. Então, que os médicos não deixem de fazer isso. Queria fazer uma pergunta para você. Você já terminou residência. Você está aplicando a inteligência artificial no teu dia a dia? Eu aplico no meu dia a dia. Às vezes no meu Instagram profissional, que eu esqueço muito de utilizar, mas quando eu vou fazer um post, ele me facilita muito na escrita, porque às vezes eu não tenho... Na rede social, eu não tenho tempo muito de... Na atividade profissional, na prática. Na prática, exercendo nada ainda. Já vi muita coisa de inteligência artificial durante consultas, eu acho, para prontuário, acho interessante, tem que ver todo o sigilo e tal. E uso muito dentro de casa mesmo, assim, pra... Você tá beliscando, você tá eu vou vendo tudo que ele pode me dar. Já montei até uma empresa, disse como eu queria, empresa e tal, não sei o que, me deu a arte, me deu o logo, me deu nananã, me deu tudo. Eu falei, caraca. Você sonhou, fez o comando, colocou, ele te deu. O que é muito... É o que eu volto a falar. É muito complexo entender tudo isso, porque a gente tira o reconhecimento de pessoas que estudaram. Não, eu não tiro, mas assim, você vê que a coisa é um robô que tá fazendo tudo que todo mundo pode. Por exemplo, isso que eu quis montar uma empresa, fazer um logo, ele fez todo o marketing pra mim. Tem gente que estuda marketing pra fazer isso. É muito complexo. Então, assim, às vezes eu dou um diagnóstico, ele me dá todo o tratamento. Pô, eu estudei pra fazer isso. Como que pode um negócio estar fazendo isso por mim? E isso vai além, sabe? Monte uma música para o meu amor, que nananã, que contém essas palavras. Ele monta. Tem artistas pra isso. Então, assim, é muito complexo, mas ao mesmo tempo é bom. A gente só precisa saber o limite disso. Exatamente. Isso aí é um ponto para se refletir muito, né? Você colocou de uma forma muito mais complexa. Mas assim, entendendo
o quanto isso transforma a vida de um médico jovem, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial validando e treinando, porque, como eu falei um pouquinho lá no início do nosso bate-papo, a medicina ela se tornou muito engessada, em razão da evidência, em razão do atraso do médico na chegada à atividade profissional. Ele tem que aprender ginecologia e obstetrícia em 3 anos, então ele está zero conhecimento médico prático para em 3 anos ter essa prática. Então a inteligência vem para fazer simulação, né? Isso é São muito simuladores personalizados. Hoje já existem plataformas onde você não só em procedimentos Sim. médicos, mas em atendimento clínico, em proporcionar um diagnóstico, Eu acho que um prognóstico. Eu acho que quando a inteligência artificial ela entra para construir conhecimento, porra, é um luxo, né? Você ver uma tecnologia, um robô, ou enfim, uma inteligência artificial te ajudando a aprimorar algo, Sem clonar. eu acho incrível. Muito bom, assim, aprimorar como que você conversa com o paciente. Como que seria, então, um exemplo de cirurgia? Na cirurgia ginecológica, Cara, onde você aplicaria a IA? Cara, eu não Hoje a gente tem, tem os robôs. os robôs. Sim. Não é o robô pelo robô, mas assim, o que hoje tem nas plataformas novas, né, do DaVinci, essas plataformas? Você tem o robô te dizendo, não corta aí, não mexe aí. Você tem certeza? Quer dizer, Não, e eles são. Você sabe que eles são são robôs personalizados por doutores. Então, Sim. assim, quando você quiser, ele já tá no script de como o doutor fulano de tal, a doutora Paula Valentim opera desse jeito. Então, ele já sabe, já é personalizado, assim, para como cada um. Você não acha que isso vai tirar um pouco do exercício da experiência, do exercício e da prática? Né? Se você começa a ser muito engessado, faça assim. Porque a ideia é você diminuir risco, diminuir complicação, diminuir, não é? O medo disso tudo é que essas pessoas hoje em dia que estão atrás de um robô, elas têm que estar muito aptas a, se der alguma complicação, elas saberem o beabá. Ou seja, acabou a luz, o robô pagou. Elas têm que estar muito aptas a isso. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que na medicina a gente vai até um certo ponto com a inteligência artificial. Perfeito. Né? Na medicina. Porque em outras áreas eu acho que ela vai avançar muito. Mas na nossa vai até um certo ponto. Até a complicação que o robô não consiga resolver no tato. E aí é a gente que... Então, bem ou mal, para aqueles que estão na faculdade e na residência acharem que vai ser a molezinha porque vão viver a era da inteligência artificial, do robô, ChatGPT, e vão fazendo a residência dessa forma, e vão fazendo a faculdade só resumindo inteligência artificial, vai ter uma hora que você vai precisar do médico. Vai pegar, do tato, né? Vai demorar um pouquinho, né? Vai. Mas isso aí tá cada vez mais... A gente está vivendo... Eu acho que 2025 veio forte com essa ideia da inteligência. E tem o lado de lá também, né? Do paciente que também já traz tudo para você. O diagnóstico. Então, é muito complexo, porque ele já vem te questionando tudo. E você já sabe... E ele já vem falando, não, mas é porque eu botei na inteligência artificial, eu botei no ChatGPT, eu botei no Google, eu botei no... Então, o que está acontecendo? A minha clientela, que pesquisava Google, agora a de vocês vai pesquisar ChatGPT. E eles são super completos, porque eles muito pegam mais. Pesquisadores, eles fazem uma pesquisa muito robusta daquilo ali. É incrível, de todas as formas. Então, e se você fez uma pesquisa, ele deu muito científico o assunto, você pode ir para leigos. Ele vai te dar para leigos, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você tem que dosar muito bem no seu consultório.
Inclusive já tem cursos para médicos, Claro, né? Usar existem inteligência. vários cursos para tudo. A gente tem que fazer o Entendeu? do turismo Turismo. para residentes. Olha, esses dias vieram me perguntar de investimento, falando assim, você acha que é bom um economista, eu fazer para médicos voltar? Eu falei, claro. Se embarca nessa que você vai dar certo. Aí tem um outro que faz, é um advogado que faz para recuperar não sei o que, para médicos. Aí eu olho e falo assim, gente, os médicos realmente dão dinheiro para esse povo porque a gente não sabe fazer nada dessas gestões. Só sabe fazer medicina. Só sabe fazer medicina, a gente não sabe gerir. É muito louco. Agora eu vou gerir o povo no turismo, galera. Pode falar comigo. Bom, a gente está nos nossos momentos finais e como a gente terminou aqui com a IA na educação médica, a gente trouxe para presentear a nossa audiência uma IA que é uma novidade, é um gadget, né? Acho que ainda não tem aqui no Brasil. Não, assim... Esse negócio aí não tem ainda. É, aqui... É o Plaud. É o Plaud Note, né? E que eu tive a felicidade de adquirir agora no final do ano. Na verdade... Ele sempre teve muito à frente. Eu sempre admirei muito meu pai, porque meu pai sempre teve muito à frente das tecnologias. Ele sempre se interessou muito por isso. E há muito tempo atrás ele falava muito sobre inteligência artificial. Há mais de 2 anos ele falava sobre metaverso, sobre inteligência artificial. E eu sempre admirei muito, porque ele sempre teve muita curiosidade no futuro. Bom, por que eu... A gente vai deixar na descrição do vídeo o Plaud, como se usa, tá? O Plaud Note, na verdade, é um cartão com uma inteligência artificial nativa. Abre ele. Né? Apresenta aí. Vai falando. Por que eu fiz questão de adquirir, né? Depois que eu conheci na internet. Ele não tá aqui não. Ele tá aqui. Eu vou dar ele para você. Porque quando a gente está numa vida com residentes, uma vida muito acadêmica, né? A gente fica muito preso a aulas, né? O centro de estudo. A gente assiste muita aula, a gente participa de congressos, vai a congressos, ouve os especialistas falando. E essa inteligência, ela é movida a uma gravação. Então, é um mini gravador minúsculo, onde faz a transcrição daquela gravação e a própria inteligência artificial te estratifica aquela gravação em vários tipos de relatórios. Como você mapa quer. Mental, um mapa mental, um enfim. Gráfico, resume, transcreve. Então, é uma tecnologia legal, porque é como se fosse um cartão de crédito, você leva para qualquer lugar, voltando sobre a ética, sempre perguntar aonde você for usar, né? Porque você vai estar fazendo uma gravação. Então, é muito importante essa transparência. Deixa eu mostrar aqui. Bom, ele é esse cartãozinho aqui. Eu vou tirar ele. Na verdade, eu vou te dar o telefone para ver como é que ele fica preso no telefone. Você tem que tirar ele. Ó, mostra aí pro público. Um cartão, como se fosse um cartãozinho de crédito mesmo, assim. Isso aqui... Ele é imantado. Não precisa tirar ele, não. Pode deixar ele, porque o imã está no corinho. Tem 3 cores. Ó, ele é assim. Bem fininho. Bem fininho. Né? E aqui é como se fosse aquelas capinhas para cartão que bota no celular mesmo, sabe? De corinho. E aí a gente coloca assim um dentro. Aqui, ó. Ai, tô botando muito alto. E aí você coloca no seu celular. Já vem um clipe, ele cola. E ele cola. Bom, ele fica como se fosse um cartão de crédito mesmo. Nesse momento, e ele carregado, quando você aperta o botão... Quando você aperta um botãozinho que vem aqui, ele ativa o aplicativo que eu já baixei. Tem aplicativo para iOS. Vermelhinho ali. E aplicativo para Android. E... no momento em que eu começo uma consulta médica, por exemplo, eu tenho usado para isso. Né? Como é que eu faço? Eu começo a minha consulta explicando que eu estou usando inteligência artificial. Então, em respeito ao cliente, eu falo, olha, vai ser gravada a sua consulta para eu ter depois
como resumo da minha anamnese, em do prontuário meu eletrônico. em prontuário eletrônico. E eu depois passo isso através de um cabo de USB para o computador. Isso, na realidade, ou Bluetooth, serve para durante... mas para que gravar? Não é a gravação com qualquer outro intuito. É para facilitar o atendimento. Você, ao invés de ficar digitando ou escrevendo, aquilo ali já é transmitido a prontuário. Então, toda a gravação vai para prontuário e você já tem aquilo ali gravado. Eu posso pedir que aquela transcrição de áudio seja no modelo de prontuário. Eu posso pedir um mapa mental. Então, se eu estiver assistindo uma aula de 1 hora... isso a gente falou a nível de consultório. Se eu estiver assistindo uma aula de 1 hora sobre síndrome de ovário policístico, tá? Eu gravo ela, 60 minutos, né? Ninguém tá vendo. É alta qualidade de gravação. Ao final, eu aperto o botão para desligar e ele já começa rapidamente a pegar aquele áudio, transcrever, e eu posso pedir um relatório. Eu posso pedir um resumo daquela aula. Isso é muito... E vem em PDF. Isso é muito louco, porque ele falou da evolução da medicina há 20 anos, mas não tão logo assim. Tem uns 10, sei lá, 6 anos que eu já me formei na faculdade. Terminei a faculdade em 2018, então tem até, sei lá, quantos anos? 6 anos? Não sei. Eu gravava a aula, escutava com meu fone de ouvido e transcrevia a aula inteira. Voltava, escrevia. Então, assim, isso pra mim é de algo absurdo de evolução, porque eu ficava horas transcrevendo uma aula de farmácia, uma aula inteira, só escutando e escrevendo no computador, né? E aquilo servia de resumo, mas assim, isso aí já faz isso tudo por você, sabe? Pra mim, é uma evolução até bem rápida, não precisa nem ser de 20 anos. É uma coisa muito louca. Muito rápida. Então, como eu falei, a gente adquire isso lá fora, obviamente. Ainda. São $149, um card desse, tem 3 cores, e ele te dá gratuitamente 300 minutos. E eu fiz a assinatura do aplicativo, né, do Cloud Note. Para ter o anual. Para ter anualmente, para não ter limitação com a minha pesquisa do IA. Provavelmente hoje então você paga mais $80, você dá R$390 a mais, além do cartão. Gente, assim, provavelmente hoje eu não sei se existem aplicativos de inteligência artificial ou a próprio ChatGPT, eu não sei se hoje eles fazem gravação de tanto tempo que já converte isso para uma transcrição. Isso já está nativo, né? A inteligência aí, ela aqui já tá... é uma coisa mais facilitada, é um card que você tem, é uma facilidade que você tem, como se fosse na palma da sua mão um cartão. E a maioria, Paulo, interessante, a maioria hoje dos prontuários médicos eletrônicos, né? Na maioria das clínicas, dos consultórios, já tem a íconezinha do IA. Então, você pode fazer durante a gravação em áudio e pedir para que ele IA faça a leitura. Sim. Mas você vai comprar também o serviço do IA daquela plataforma que você está utilizando. Isso aqui é interessante porque você carrega o seu consultório na mão. Na palma da sua mão. Então, você coloca isso dentro da carteira, não tem problema. Ele não precisa ficar no celular na hora que você... E um detalhe interessante. Para quem não é médico e trabalha muito com celular, faz reuniões, ele pode fazer uma gravação telefônica e você fazer atende um telefone e aquilo ali ao mesmo tempo ele grava a interlocução, o áudio do telefone mesmo. E depois ele passa... Ele vai passar isso de uma forma resumida, uma forma em relatório, de reunião. Inclusive, eu já presenciei, assim, reuniões, não minhas, mas de um colega meu, que foi exatamente assim. Ele perdeu a reunião, porque não pôde ir no dia, e enviaram a reunião já em inteligência artificial, como que foi, e assim, perfeito. Não, o que é mais interessante é que, dependendo da forma que você
especifica É. como você quer o resultado final, É. ela vem com um linguajar Do que você diferente, quer, é. né? Enfim, a gente tem aqui esse Plaud. Você quer fazer um a teste gente aqui? quer fazer. É, a gente ia Antes da gente fazer. terminar? A gente, antes de terminar, a gente vai fazer como se fosse um consultório médico. Ele vai ser o médico. Eu vou dar alguns sinais, sintomas sobre uma doença em específica da ginecologia. E a gente depois vai disponibilizar, né, essa gravação de tela do que o Plaud falou, né, sobre isso, tudo, o mapa mental que a gente diz que é o gráfico, a gente vai disponibilizar para vocês verem como que fica, como que funciona, né. Então eu vou colocar aqui, vou fazer... Você é o médico. Você acaba de chegar na consulta, Na consulta na já sala, foi falado da transparência do uso da inteligência eu artificial. eu aperto o botão e aí ele já vai ativar, acendeu. Acendeu. Eu posso colocar aqui... Tá funcionando? Tá funcionando. Perfeito. Eu falo, boa tarde, consulta com a senhora Paula, 8 de janeiro de 2025. Olá, Paula, tudo bem? Quanto tempo você aqui? O que traz você aqui? Então, doutor, eu vim já de várias ginecologistas, ninguém encontra o que eu tenho, cada um fala uma coisa. Eu tô com 19 anos e eu tô com a minha menstruação totalmente irregular. Tem meses que eu venho, tem meses que não vem, fico 2 meses sem vir. Tô tendo um ganho de peso, assim, eu não sei se é a fase e tudo, mas a última ginecologista que eu fui, disse que eu tenho aquele negócio de microcistos, muitos cistos no meu ovário. E aí eu queria saber o que é melhor para eu fazer, qual é o tratamento disso. Ela falou também que eu ia ter dificuldade para engravidar, eu não sei, eu queria saber sobre isso, queria iniciar um método contraceptivo também. Tá, em relação à sua colocação, você me disse que foi algumas ginecologistas, a última delas falou sobre esse ovário. Você fez algum exame de imagem? Eu fiz uma ultrassonografia tem uns 3 anos atrás e sim, ela disse que tinha bastante cisto. Bastante cisto. E esses sintomas que você referiu há pouco, esses sintomas realmente iniciaram há 3 anos ou isso está mais frequente nos últimos meses? Está mais frequente agora. Eu comecei a reparar tem 1 ano que começou a ficar muito irregular, 1, 2 anos. Está muito irregular. Teve alguma alteração na sua pele, de coloração? Muita espinha. Muita espinha. Muita espinha, eu tô tendo Você falou em ganho de peso, você teve quanto? Eu não sei se é porque eu parei a minha dieta, mas tive um pouquinho de ganho de peso, sim. Tá. Você está questionando a necessidade de um contraceptivo. Estava pensando numa pílula. Por quê? Porque você foi ao Dr. Google e já fez alguma pesquisa Não. em relação a isso? É porque uma médica pra mim tinha me indicado fazer a pílula. Eu já suspendi ela há muito tempo, porque eu não me adaptei muito bem com pílula, de uso oral. Tava tomar todo dia, eu não estava me adaptando muito bem, então eu suspendi. E aí eu queria voltar, porque pra segurança mesmo, eu tenho um namorado. E continue, por favor. Ela passou a pílula para você? Ela passou uma pílula, eu nem lembro o nome, era uma... Diane, de Clean. Isso, era Diane, que ela falou que... minhas amigas falaram que era bem forte. Ah, suas amigas falaram que era forte essa pílula. Aí você eu realmente tomou me achava bem enjoada com ela e parei. E no momento você está fazendo métodos de barreira ou... enfim. Só a camisinha. Tá. E com relação ao seu peso, Paula, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você tem mais ou menos ideia de quanto você houve ganho em termos de peso? Nesses últimos anos, eu acho que foi que eu parei a dieta, mas ganhei uns 2, 3 quilos. Tá. E a menstruação, a última, quando foi? A última, hoje é janeiro, foi em novembro, veio bastante. Tá. Você está com 19 anos. E não é gravidez porque eu fiz o teste. Tá. Você costuma, sistematicamente, nessas falhas de menstruação, fazer testes de farmácia? Não, eu fiz nessa porque como tava ficando muito irregular, tava todo mundo falando, eu falei, fui lá e fiz. Mas eu já sei que não é sempre irregular mesmo. Minha menstruação sempre fica assim. Bom,
A gente já fez aqui um ensaio, obviamente, né? É. Você foi perfeita como modelo. Mudei até o tom de voz, você gostou? Exatamente. Eu vou interromper, né, a nossa... É lógico que eu poderia continuar, eu tenho tempo indeterminado, eu posso fazer uma consulta de 1 hora, essa gravação toda vai ser guardada e ao final, quando eu der um clique no botão, a gente depois vai mostrar, ele vai fazer então uma análise aquele áudio todo, que eu também posso guardar, toda a conversa. Ele vai fazer uma análise e vai pedir para que eu escolha o tipo de relatório, o tipo de resumo, o tipo de informação que eu quero extrair daquele áudio, daquela transcrição, né? Ou me dá uma transcrição pura. A pura, ela vem truncada. Mas quando eu peço, por exemplo, um mapa mental, ela prepara uma aula de síndrome de ovário policístico para mim. Porque como nós se fosse uma aula. Obviamente, tudo que eu falei foi muito clássico de síndrome de ovário policístico. Realmente, isso acontece no consultório. A gente sabe, mas é muito interessante porque Você imagina uma pessoa que não fez a sua faculdade, não fez a residência, Ela já coloca sabe. o branco e bota um áudio Esse é o desse, grande perigo. né? Então, você consegue o resultado. Sim, ela vai fazer o diagnóstico. Nós vamos fazer o exame, eu entro ali, ele vai me dizer tudo. Ele vai me dizer. Depois a gente vai fazer aqui o relatóriozinho. A gente vai mostrar nas imagens. Mas ele vai me dizer, olha, peça exame tal, hipótese diagnóstica. Quer dizer, isso é o que você falou no início, né? O quanto de poder a gente tem hoje com um instrumento desse, né? Em qualquer área de conhecimento. É importante que você tenha conhecimento sobre o assunto para fazer trazer bons resultados. Eu acho que isso aí tem que ser para o médico uma ferramenta de ajuda. Obviamente a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita informação, nenhum médico sabe tudo e todos os médicos são passíveis de erro. Então, às vezes a gente está num consultório com mais de 10 atendimentos, não estou dizendo que é apto da gente errar, não, sempre. Mas às vezes em uma paciente a gente esquece de pedir uma ultrassonografia, estou sendo bem... exemplo simples, transvaginal. E para aquela pessoa era importante ter pedido. E então, assim, é só para deixar essa ferramenta como um apoio. Do tipo, eu sei o diagnóstico, SOP, a gente sabe que é uma síndrome do ovário policístico, a gente sabe quais exames pedir, a gente sabe o que prescrever, quais as primeiras opções e linhas de métodos contraceptivos e tratamento, enfim, a gente sabe tudo o que é para fazer. Às vezes uma coisinha fica falha, porque a gente tem que saber muita coisa. E isso ajuda. Poxa, olha, doutora, você esqueceu de pedir, sei lá, uma ultra transvaginal. E aí você olha e você fala... tem que te acrescentar. Aquilo ali não pode ser tudo sobre você. A inteligência artificial ela não pode ser você. Ela tem que te acrescentar. Ela tem que ser um ganho na sua consulta. Né? Porque foi o que a gente falou. O limite do tato. Acabou, complicou, acabou a luz. É você e o paciente. Né? Acabou a luz do consultório. Se você tiver uma lanterninha, você faz um exame físico. Entendeu? Então, assim, é você e o paciente. Então, não é tudo na sua vida. Tem que te acrescentar. E só esquecendo antes da gente terminar, você pode também carregar, né, isso para o seu notebook, tem o cabo USB, você transfere todos os dados do cartão para um computador. Ele pode ficar no celular, você pode fazer a transferência através do celular, enfim. Então é uma grande ferramenta, deve ser usada com parcimônia. Eu acho que ela vai servir de muito, principalmente num centro de estudos, né? Para fazer o relatório, para fazer, porque às vezes a aula é tão fantástica que aquilo fica perdido. Eu vejo aulas de residentes lá no Moncorvo, brilhantes, e só 30 pessoas, 20 pessoas assistiram. Na vontade, então, aquilo tem que ficar guardado, né? Porque aquilo foi estudado, aquilo tem a pessoalidade
de quem estudou, né? Foi aquele residente transmitiu daquela forma. Então, aquilo foi construído, Foi. né? E você, com uma ferramenta dessa, você guarda, você gera conteúdo para conteúdo ensinar. escrito que pode ser transmitido, que pode ser passado para outra Para ensinar outras turma, gerações. enfim. Então, é uma coisa interessante. Para agregar numa consulta, para agregar na nossa profissão, sempre para agregar, passar conhecimento. Não é substituir e sempre dando valor e reconhecimento, né? Mensagem final. Usem a inteligência artificial com sabedoria, ética e parcimônia. E só agora uma curiosidade, Paula, terminando, qual é a próxima viagem? A próxima viagem da galera? Sua. Minha? Punta Sua. Cana, galera. Vamos beber umas margaritas.